Agradecer a pastora Anitta, muito obrigado pela oportunidade. Sempre uma grande bênção estar aqui com vocês, viu? Glória a Deus, amém. Sempre uma grande bênção. A gente está falando, quem estava aqui no culto passado, na terça passada? Amém, glória a Deus. Nós estamos falando esses dias sobre manifestações, né? Sobre os dons do Espírito Santo, não é assim? E na terça passada a gente começou a falar e a gente parou falando um pouco sobre a questão do fruto do Espírito e falamos um pouco dos dons espirituais, não é assim? Eu queria mostrar algo para vocês que eu considero muito interessante, né? Os frutos, ou o fruto do Espírito, como assim a Bíblia chama, ele é trazido para a igreja para santificação. Ou seja, quando o crente ele anda no fruto do Espírito, isso diz respeito à santificação, isso diz respeito à aprovação, isso diz respeito ao caráter do crente, amém? Agora, os frutos que são manifestos no fruto do Espírito, eu expliquei isso para vocês, estou só colocando uma base, porque o fruto, ele é como uma mexerica, ele tem vários gomos, mas se fala de um fruto só. Então, o fruto do Espírito tem várias características, mas é um fruto só. E o fruto do Espírito, ele se encontra ali em Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 23, quando diz amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando o homem espiritual, o Filho de Deus, ele anda nesse princípio aqui, ele está colocando uma plataforma maravilhosa que se encontra ali em 1 Coríntios 13, para a parte ali do versículo 12, né, do versículo 31, na verdade. 1 Coríntios 12, versículo 31, quando diz desejai com zelo os melhores dons. Então, está sendo colocado o quê? A plataforma de se desejar. Vai para 1 Coríntios 13 e está a lista lá. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor é fiel. E essa lista se encaixa perfeitamente com Gálatas no capítulo 5, do verso 22 ao 23, quando diz o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia fala que na prática, no exercício dessas coisas, do fruto do Espírito, automaticamente você exclui da sua vida as obras da carne. E a Bíblia fala que as obras da carne são conhecidas e são essas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. É por isso que se você analisar bem essa lista, você vai ver que as principais características que são citadas aqui são características de divisão. Preste bem atenção: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, facções, partidarismos ou coisas semelhantes, como mentira, traição. Então, note que a maioria dessas obras da carne, elas estão ligadas à divisão. É por isso que na carta a Coríntios, né, ali em 1 Coríntios, quando você vai estudar o que está acontecendo ali, você vai perceber que a igreja está passando por severas admoestações. Para você ter uma ideia, Paulo, ele consegue, mesmo não estando presente, julgar um caso que está acontecendo na igreja. Ele diz assim: olha, eu fiquei sabendo que no meio de vocês há quem durma com a mulher do seu pai. Nós sabemos que Paulo não estava falando da mãe daquele indivíduo, porque Paulo ele era muito direto. Se fosse da mãe, ele ia dizer, não, haveria alguém que está dormindo com a própria mãe. Mas ele diz, alguém que está dormindo com a mulher do seu pai. E ele diz, olha, eu não estando presente fisicamente, mas estando presente em espírito, já julguei e determinei que o corpo seja entregue a Satanás, a fim de que o espírito possa vir a ser salvo naquele dia. Então o que está acontecendo aqui é, Paulo está julgando coisas que estão acontecendo ali na igreja de Coríntios, através dos dons do Espírito, ele está fazendo isso. Para você ter uma ideia, ele fala da Santa Ceia, e você sabe, quando Paulo está falando da Santa Ceia, ele diz, o que eu recebi do Senhor, foi o que eu também vos entreguei. Que na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo partido dado graças, disse, esse é o meu corpo moído em favor de vós. Semelhantemente pegou o cálice da nova aliança, e disse, bebam, façam isso todas as vezes em memória de mim. Aí depois ele traz instruções, ele diz, avalie o homem a si
e assim coma do pão e beba do vinho. Aí ele diz, aquele que come e bebe do vinho ou do cálice indignamente, ele está trazendo para si condenação. Aí ele diz, não é à toa que há no meio de vós muitos fracos, doentes, e não são poucos os que dormem. Quero só trazer uma observação que para o judeu, essa palavra dormir significa tocar na morte. Você já viu quando Jesus entra para ressuscitar aquela menina, e ele diz, desesperado, todo mundo desesperado, diz, a menina já morreu, e ele diz, não, a menina só dorme. Você já viu que quando ele vai ressuscitar Lázaro, a mesma coisa acontece, ele diz, Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Aí a irmã de Lázaro diz, eu sei que na ressurreição do último dia, os mortos ressuscitarão. Mas para o judeu, dormir, na verdade, morrer é tocar na morte. Dormir é tocar na morte. É por isso que quando um judeu ele se desperta, a primeira coisa que ele faz é tomar um banho. Não estou falando de judeu de verdade, amém? Então, quando ele desperta, a primeira coisa que ele faz é correr e tomar um banho, porque na mentalidade dele ele está impuro, ele tocou na morte. Então Jesus ele agia dessa forma, e Paulo está trazendo ali, isso foi só um parênteses, Paulo está trazendo ali a admoestação para a igreja de Coríntios. Ele está dizendo, olha, cada um avalie a si mesmo. Ele está dizendo, tem gente que está se prostituindo com a mulher do seu pai, já julguei. Ele está dizendo, olha, eu queria que vocês entendessem que vocês são tão carnais, mas tão carnais, que na hora da ceia, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Aí ele começa a trazer instruções para uma igreja que é carnal demais. Ele diz assim, aquele que quiser comer, come em casa. E ele começa a trazer essas instruções, e você vai ver por toda a carta de Coríntios, uma igreja que se movia de uma forma extraordinária nos dons do Espírito. Mas mesmo assim, eu posso dizer para vocês que era uma das igrejas mais carnais que existia. E é por isso que eu estou falando para vocês que Paulo ele vinha sempre colocando esse embasamento para a igreja, porque os crentes eles têm uma tendência de confundir a manifestação do Espírito, os dons do Espírito em atuação, com a aprovação de Deus. E não funciona assim. Você pode ter uma pessoa andando nos dons de curar, nos dons de revelação, que eu vou explicar já para vocês, amém? Nos dons de revelação, você pode ter alguém operando nos dons de poder, mas isso não significa a aprovação de Deus. Aí eu quero te ensinar isso daqui. Embora Coríntios fosse um povo que andasse constantemente nos dons do Espírito, nós precisamos entender que não era um povo que andava no fruto do Espírito. E por ser um povo que andava nos dons, mas não andava no fruto, ele desfrutava do poder, mas não desfrutava da aprovação. E por que a aprovação é importante? Porque é a aprovação que faz com que a igreja cresça. É a aprovação que faz com que as pessoas elas se desenvolvam espiritualmente falando. Os dons eles vêm para o benefício da igreja no sentido de cura, no sentido de milagres, no sentido de revelação, no sentido de livramento. Mas o que vem para uma igreja amadurecer e se tornar madura perante os olhos do Senhor é andar no fruto. E eu quero colocar um equilíbrio aqui para que você não considere mais os dons do que o fruto. Você precisa andar manifestando esses dons, mas você precisa ser alguém conciso, alguém constante nos dons, ou melhor, no fruto do Espírito. Se isso não acontecer, você vai ser como aquele fogo de artifício que sobe, faz barulho, é bonito, mas logo desaparece. E o Senhor está chamando para si uma igreja saudável, que consegue andar no fruto do Espírito ao mesmo tempo que manifesta os dons. Por isso, gente, que é importante, assim como eu vou te explicar sobre os dons de poder, os dons de revelação, amém? Os dons vocais, é importante você considerá-los porque eles brilham, são bonitos, desejáveis. Mas é importante você saber que para a igreja a chave que vai destravar isso é o fruto. O fruto do Espírito vai trazer a aprovação. Você já viu que a Bíblia fala que quando chegarem-se alguns diante do Senhor, Ele vai dizer, em teu nome expulsamos demônios. Olha, poderoso, né? Um crente que expulsa demônios. Ele diz, em teu nome manifestamos curas, sinais, prodígios, maravilhas. Tudo isso foi feito em teu nome. Mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E é isso que nós temos que levar em consideração. Os dons não trazem aprovação. Por que não trazem aprovação? Porque não são nossos.
Amém? Agora, o fruto é desenvolvido no próprio espírito do crente. Você nasceu de novo, você já nasceu com o fruto do espírito aqui, para ser manifestado. Eu quero trazer uma definição para você do que é o fruto do espírito. O fruto do espírito é, o que é fruto? Uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Você já viu quando uma mangueira dá uma manga? Um pé de manga. Você já viu quando dá uma manga? O que é a manga? O fruto. E o que é o fruto? O fruto é resultado de uma ação invisível que opera por dentro. Então o fruto, ele é uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Quando você entra nessa atmosfera de desejar, o que é o fruto? Amor. Então eu vou desejar andar em amor. Gente, eu estou falando de algo que vai te manter na base. Por quê? Porque o amor, principalmente hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, a Bíblia diz: e o amor de muitos esfriará. Então amor é uma base. Alegria. Alegria é fruto do Espírito. Alegria é base para os dons se manifestar. Por quê? Como vai acontecer uma igreja manter a constância dos dons de manifestação se não anda em amor? Vou repetir. Como a igreja vai poder manter uma constância de andar nos dons se não anda em amor? Vai ser complicado, porque é uma igreja carnal. Como a igreja vai manter uma constância nos dons se não anda em alegria? Você já viu que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não é assim? Mas a Bíblia diz outros versículos. Por exemplo, Jesus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é assim? A Bíblia não diz isso? Alegrai-vos no Senhor. O que foi que Jesus disse especificamente? Ele disse: até agora nada tendes pedido, pedi e receberei para que a vossa alegria seja completa. Aí depois ele disse o quê? Sobre a alegria. Jesus, ele falou, irmãos, sobre no mundo tereis, mas tenha bom. Você sabia que essa palavra bom ânimo é literalmente ter alegria? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabia que além de outros versículos como esse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, você sabia que outros versículos concordam com o que Jesus diz? Por exemplo, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quem aqui tem um problema para resolver? Todo mundo. Não é assim? Isso é uma promessa que você não precisa puxar da caixinha de promessas. Vem sozinha para a sua vida. No mundo tereis aflições. Aí o que é que Jesus disse? Tenha bom, eu venci o... Você sabia que tem outros versículos que concordam com o que Jesus está dizendo? Paulo disse assim, olha, por 3 vezes me foi enviado um mensageiro de Satanás. Como também por 3 vezes clamei ao Senhor dizendo, afasta-o de mim, retira-o de mim, afasta-o de mim. E por 3 vezes a resposta do Senhor me foi essa: Paulo, a minha graça te basta. Aí olha só que interessante, ele disse, Paulo, e o meu poder, eu já expliquei aqui na terça passada que é o poder de Deus, né? Ele disse, o meu poder se manifesta, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aonde você está fraco, na verdade ali você é forte. Aí Paulo tem uma revelação. Ele diz, espera aí, se aonde eu estou fraco, na verdade ali eu sou forte, como é que eu ativo força? E ele lembrou justamente do que está escrito, a alegria do Senhor é a minha força. É por isso que ele continua nos próximos versículos escrevendo assim, a partir de hoje. Por que de hoje? Porque revelação chegou hoje. Aí ele diz, a partir de hoje eu me alegrarei nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, não com elas, mas ao passar por elas. Para quê, Paulo? Para que o poder de Deus repouse sobre mim. O que é que o diabo quer fazer na vida de um crente? A primeira coisa que o diabo quer fazer na tua vida é roubar a tua alegria. Porque se uma situação chegar e roubar a sua alegria, ele tirou de você uma condição de vitória. Porque a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida nem... mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito tem que estar em manifestação na sua vida. Tudo estando bem ou tudo estando mal. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que o choro pode durar uma noite
e que a alegria vem pela manhã, mas você já deve ter descoberto que o choro pode durar não somente uma noite, mas a vida toda. Não existe nenhum sol que bate na janela e faz você rir. Você já notou isso? O que é que acontece? Quando a Bíblia diz o choro pode durar uma noite, a Bíblia está dizendo, olha, noite significa trevas. Trevas significa falta de conhecimento. Falta de conhecimento está escrito assim, o meu povo perece e é levado cativo, porque lhe falta entendimento. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Enquanto entendimento não chegar, o choro vai durar. Mas quando a Bíblia fala de alegria, a Bíblia diz assim, mas a alegria vem pela manhã. O que é manhã? Luz. O que é luz na palavra? Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é que a Bíblia está dizendo então? O choro não precisa durar uma noite. Ele pode durar a vida inteira, mas também pode durar menos do que o que você imagina. O que define isso? A revelação da luz, a revelação da palavra. Se a revelação da palavra chegar, a alegria vai chegar. Amém. Glória a Deus. Então, o que eu estou querendo dizer para você é: amor não é uma condição, é um mandamento. Amém. Alegria não é uma condição, é um mandamento. Pastor, eu não amo mais minha esposa, eu não amo mais o meu marido. Amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Você decide amar. Aleluia. Amém. O que os crentes têm demorado a entender: alegria não é um sentimento, alegria é um mandamento. Alegrai-vos, está no imperativo, ele diz alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez, ele está sendo enfático, ele diz alegrai-vos. Por que Paulo está mexendo no amor e na alegria? Porque se você não tiver essa base, os dons do Espírito na sua vida vão ser como fogos de artifício. Uma vez ou outra vai acontecer, mas se você entender o que eu vou te ensinar essa noite, rapaz, vai ser constante. Você vai começar a se mover nisso, nas áreas da sua vida. Você vai entender que amor está envolvido em tudo que você faz. A alegria vai estar envolvida em tudo que você faz. E mais uma vez eu digo, amor não é sentimento, é mandamento. A alegria não é sentimento, é mandamento. Vamos ver o próximo. Paz. Aleluia. Você já viu o que a Bíblia diz? Em alegria saireis, mas em paz sereis guiados. A Bíblia diz, seja a paz o árbitro em vosso coração. Você já viu que Jesus mesmo fala sobre isso? Ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo te dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você já parou para prestar atenção que Jesus está diferenciando a paz dele e a paz do mundo? Ele diz, a minha paz. Então existe uma paz que é de Jesus. Eu vos dou. Não vos dou como o mundo te dá. Então existe uma paz que é o mundo que te dá. A paz de Jesus é baseada em quê? Eu digo para você, a paz de Jesus é baseada no mandamento, não no sentimento. Então, paz não diz respeito ao que se encontra do lado de fora. Paz diz respeito à estrutura que você está construindo agora do lado de dentro. É por isso que a Bíblia diz, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a força das águas, mas ficou intacto. O que construiu sobre a areia, veio o vento, veio a força das águas e foi derrubada. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Se você construir sua vida sobre a palavra, se você construir sua vida sobre o fruto do Espírito, do lado de fora tudo pode estar desmoronando, mas do lado de dentro vai operar a paz. A paz que ele prometeu, ele disse, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo te dá. E ele mostra que essa paz, ela é reconhecida como a paz que excede todo o entendimento. Aí eu já vou dizer logo para você não achar estranho. O que é uma paz que excede o entendimento? Uma paz que excede o entendimento é quando, naturalmente falando, você sabe que deveria estar preocupado, mas você não entende porque não está. Amém. Estava conversando com o irmão esses dias e ele disse, pastor, eu não consigo entender, é porque eu estou tirando os cabelos da cabeça. Mas quando eu penso na situação, ele disse que recebeu um diagnóstico, que a filha dele está no ventre ainda e que estava com vários problemas de saúde, que ia nascer com isso, com aquilo. E ele disse assim, eu não consigo me preocupar. Quando eu penso nisso, eu digo, rapaz, o que está acontecendo comigo? Era para eu estar chorando, tirando os cabelos. Eu disse, se chama a paz que excede todo o entendimento. É do desejo de Jesus que você tenha paz? É. E sobre a paz, ele ainda te dá um artifício. Estou te ensinando sobre o fruto, já já eu entro nos dons. Qual é o artifício que Jesus te dá sobre a paz?
Ele diz assim: se você entender que não está conseguindo mantê-la, se você entender que não está conseguindo produzi-la, vou te dar o primeiro artifício. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento da palavra. Ou seja, se fosse graça e paz acrescentado, já estava bom. Mas ele diz: você quer graça e paz? Eu vou te mostrar como você consegue. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento da palavra. Por exemplo, você pode estar com medo do futuro, mas quando você conhece a palavra, você entende o que a Bíblia diz: haverá um bom futuro para ti e a tua esperança não será frustrada. Então o medo do futuro tem que ir embora pela confiança na palavra. Você pode estar com medo da doença, mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, presta atenção: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia chega a dizer: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que era mortal. Então, pela confiança na palavra, nós adquirimos paz. Ah, pastor, mas o problema é na família. Aí o que é que a Bíblia diz? Você vai lá, procura, e está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, mas é com os meus filhos. Aí a Bíblia diz: o Senhor não vos tem dado filhos para a calamidade, pelo contrário, como um bom perfume os teus filhos irão perfumar as nações. Aí você diz: mas é com os meus netos. Aí a Bíblia ainda diz: e ele mesmo vos aumentará mais e mais, tanto a vós como aos vossos filhos e aos filhos dos teus filhos. Então a Bíblia te respalda em todas as coisas. Ah, mas é dinheiro. Ah, meu Deus, é dinheiro. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. A Bíblia diz: e Deus se alegra na prosperidade dos seus santos. A Bíblia diz: se Ele não poupou Jesus, não vos dará também todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. E é importante você saber que quando a Bíblia diz todas as coisas, no grego, no hebraico, no aramaico, todas as coisas significam todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Porque talvez tenha alguém que estude muito bem, né, o grego. Então, só para ficar a dica para você que todas as coisas significa todas as coisas. Então Jesus quer que você tenha sucesso. Amém? E quando paz falta para manter o fruto que vai me fazer andar numa plataforma dos dons, como eu ensinei na aula passada, o que é que eu faço quando o paz está faltando? Rapaz, a mesma coisa que você tem que fazer quando a alegria está faltando: não se mover pelo que sente, mas se mover pelo que a palavra diz. Amém. Se mover pelo que a Bíblia diz. Eu tenho uma professora, quando eu estava fazendo, o Rema ainda, ela fala que ela entrou num nível de depressão, e talvez você conheça alguém assim, ou esteja passando por uma depressão. É possível que isso aconteça. Tem gente que chega para mim e diz: mas pastor, e crente pode ter depressão? E eu sempre respondo: só dá em gente, não é assim? Então, é importante nós sabermos o quê? Rapaz, se chegou tristeza, se chegou desânimo, ela disse que orava todas as noites na janela dela, dizendo assim: não tem que morrer alguém hoje, porque eu já li que morre gente no mundo todo. Não dá para ser eu, não. Então o nível de depressão dela era muito profundo. O marido dela era caminhoneiro e ele decidiu colocar uma mulher mais nova dentro de casa. Pensa só na situação. Ela disse que chorava tanto, sofria tanto, mas um dia ela escutou falar que para que houvesse manifestações a favor de Deus na vida dela, não que Deus vai fazer, Deus já fez, mas tudo que Deus já fez tem que se manifestar, tem que se materializar. Ela disse que começou a aprender a chave, os princípios para materialização. E alegria era um desses, paz era um desses, porque paz e alegria andam junto na Bíblia toda. Paz e alegria são irmãs inseparáveis. Jesus enviou os discípulos, o que é que a Bíblia diz? E voltaram possuídos de paz e de alegria. A Bíblia fala: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento da palavra. Você vai ver que sempre vai ser um conjunto. Em alegria saireis, mas em paz sereis guiados. Paz e alegria estão entrelaçados. E ela disse que começou a ir para o espelho. E ela começou a fazer isso aqui, no espelho. Sem vontade. Tem gente que diz: ah, pastor, mas eu não tenho vontade de rir. Eu digo: bem-vindo ao clube. Porque nós não nos movemos pelo que sentimos, não é por vontade, mas é por obedecer um comando. E ela disse que começou a fazer Mas sabe de uma coisa? Ela disse que teve um dia que o Espírito Santo pegou junto com ela, e ela ria embriagada no Espírito, embriagada, rindo. E talvez algumas pessoas dizem assim, não é nem para eu entrar nisso agora, mas eu vou te dar uma palhinha. As pessoas dizem: então existe a unção do riso. Calma.
Então, o que existe não é a unção do riso. O que existe é a manifestação do riso. Por exemplo, quando você conhece alguém que já deve ter passado alguém assim da sua família, um parente, ou talvez você já passou por isso. Quando a pessoa bebe muito, se a pessoa é tímida, pode acontecer de ficar muito extrovertida, sim ou não? Sim. Rir demais, brincar demais. O extrovertido, quando ele bebe muito, pode acontecer dele ficar alguém chorando. Verdade. Aquele bêbado com tudo chora, você já viu? Você falou alguma coisa com ele, chora. Tem outros que tem outro tipo de reação à bebida. Qual é? Ele fica rico. Você já viu esse? Né? O que é que acontece? Ele bebe e ele diz, eu vou pagar para todo mundo. Né? Que eu sou fazendeiro do Goiás. Então ele fica rico. E tem aqueles que, quando bebe, ele manca a vida toda. Mas quando bebe, ele dança, não sente dor nas pernas. O que é que está acontecendo? Ele está bebendo. E o álcool está produzindo nele um efeito. Quando ele está debaixo do efeito do álcool, ele tem reações que em geral não teria. O tímido fica extrovertido, o extrovertido chora. O que é doente nem sente a perna que mancava, não é assim? Aquele que é pobre fica rico. O que é isso? São reações do álcool. Então, reações de estar debaixo do efeito do álcool. Por que alguém ri nessa situação? Porque ele está debaixo do efeito do Espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho no qual há contento de solução, mas enchei-vos do Espírito. Por que a Bíblia comparou, embora tenha a figura do óleo, que é uma figura do Espírito Santo, a própria pomba é uma figura do Espírito Santo, o fogo é uma figura do Espírito Santo, mas por que será que a Bíblia, quando foi fazer o paralelo de enchimento, por que a Bíblia usou a figura do vinho? Todos nós sabemos que o vinho é uma figura de embriaguez. Você está comigo? Então, nesse aspecto de enchimento, a Bíblia diz assim, olha, não se embriague de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando você está debaixo do efeito do vinho, você tem reações, mas debaixo do efeito do Espírito, vai ter outras reações. Então, quanto mais você se enche do Espírito, quanto mais você ora em outras línguas, mais você está sendo cheio. E assim como o álcool produz uma reação, o Espírito vai produzir uma. Tem gente que quando está cheio do Espírito chora. Tem gente que quando está cheio do Espírito ri. Tem gente que quando está cheio do Espírito, rapaz, ele simplesmente se levanta em ousadia e recebe a cura. Eu só estou te ensinando porque você vai ver gente falando, tem a unção do riso, tem a unção do choro. Não é a unção sobre isso, mas é a manifestação por estar debaixo do efeito do Espírito. Amém. Visto isso, vamos continuar. E ela começou a ter essas reações e rindo, se embriagando com o efeito do Espírito. E um dia o marido dela estava dirigindo o caminhão e ele percebeu, ao tentar olhar para o lado, uma luz muito forte. E quando ele percebeu isso, ele simplesmente ficou rígido na direção e ele escutou aquela voz falando para ele, fulano, eu sou Jesus. E ele disse assim, Marta, que era a minha professora, ele disse, é minha filha. E você tem que parar de fazer o que você está fazendo com Marta, porque ela é minha. Amém. Agora escuta só, esse homem chegou em casa, ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele consertou o casamento dele. E deixa eu te dizer, a maior bênção que tem nisso tudo, hoje ele é pastor lá em Campina Grande, juntamente com a Marta Pessoa. Se você duvida do que eu estou te falando, depois você coloca na internet Marta Pessoa, você vai ver que é uma professora do Rema, que hoje tem um ministério, que é uma grande bênção e que esse testemunho foi real. Então, a paz e a alegria você exerce não porque está com vontade. Que se você for esperar a vontade para a paz e a alegria brotar em você, é igual a vontade de orar, nunca vai ter. Aleluia. Por quê? Porque orar não é algo que tua carne gosta, é algo que o teu espírito gosta. Mas talvez você diga, mas pastor, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, eu também sou. Mas você já notou que se você chegar em casa determinado para orar, várias distrações vão se levantar e distrações que a tua carne gosta? Por exemplo, eita, vou ver só um pedacinho desse filme aqui, um pedacinho só. Quando você olha já é 4 da manhã, eita, tem que acordar cedo, vou dormir. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Você nunca vai ter vontade de praticar o que eu estou te ensinando.
Nunca. Mas eu estou te mostrando a chave para você desativar algo poderoso na sua vida. Então, paz, né? A paz é como eu te falei. Você não vai perceber nem sempre um ambiente favorável, mas a paz é por dentro. E a paz que está do lado de dentro vai começar a se manifestar do lado de fora. Paciência, aleluia. Você está paciente aí para me ouvir essa noite? Amém. Amém? A Bíblia diz o seguinte sobre paciência: diz, vós vos tendes tornados tardios para ouvir e rápidos para se irar. O que é que a Bíblia está falando? Da falta de paciência. Você já notou que hoje em dia as pessoas não querem aprender, elas querem coisas prontas? Sim. É por isso que as pessoas compram coisas. Porque é muito mais fácil você resolver o seu casamento comprando um artifício que a igreja vende, do que você resolver o seu casamento adquirindo conhecimento. Amém. Aleluia. Amém. Espero não estar te ofendendo essa noite, amém? Mas eu tenho que pregar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade, Amém. e a verdade vos libertará. Sabe o que é que muda o teu casamento? Não é o que você compra. O que muda o seu casamento é entender o que a Bíblia fala sobre casamento e aplicar no casamento. Amém. Meu Deus do céu, você nem sabe, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz. Aleluia. Amém. Amém. Olha só o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz: vós, maridos, tratai as vossas esposas como um vaso mais frágil, considerado então de dupla honra ou de maior honra. Ele diz para que não sejam impedidas as suas orações. Tem gente que dá o dízimo, dá a oferta. Ele é uma bênção na igreja local, trata bem todo mundo, mas infelizmente ele não cuida do relacionamento conjugal. E sabe o que é que acontece? É uma das poucas vezes que eu vejo a Bíblia falar de uma oração bater no teto e cair. Diz assim, ó: para que não sejam impedidas as tuas orações. Eu nem tenho tempo para entrar nisso, mas como eu sei que o Senhor está falando, porque não estava no que eu ia dizer, eu quero te dizer uma coisa. Rapaz, você precisa entender, você precisa compreender que se você não cuidar bem, a gente tem paciência com todo mundo, você já viu, mas com os de dentro, se você não cuidar bem dos de dentro da tua casa, a Bíblia fala que você não vai ter sucesso. A mesma coisa, quando eu falo do papel do homem, eu falo sobre ser um supridor espiritual, sobre ser um supridor emocional, físico, material, e estar disposto a dar a sua própria vida pela esposa, porque foi o papel que Cristo fez. Mas quando eu falo da mulher, os principais pontos que eu coloco é sobre o poder da fala da mulher. Porque se tem uma coisa que a mulher tem, é o poder de persuasão. A mulher, ela é capaz de colocar o seu marido nas nuvens ou no mais alto caos, dependendo do que ela fala. Você quer ver uma coisa? Você já viu que a Bíblia diz que a mulher rixosa é como uma goteira? Sabe o que a Bíblia está falando? De uma prática de tortura romana. Eles amarravam a pessoa e colocavam debaixo daquelas pedras de caverna que fica sempre uma goteira infindada. E a pessoa começava a ter alucinações, aquele pingo batendo sempre, aquele pingo batendo sempre, aquele pingo batendo sempre. Então uma mulher, ela tem o poder de levantar o ministério de um homem, mas de derrubar. A Bíblia fala de uma mulher na Bíblia que impediu que Davi matasse o marido dela. Mas a Bíblia também fala de uma mulher na Bíblia que concordou com o seu marido sobre vender posses e entregar aos pés dos apóstolos, mentindo o valor. E quando chegou ali, o marido dela, combinado com ela, disse assim: olha, nós vendemos, portanto. Ele disse: foi portanto mesmo? Foi. Ele disse: ok, por que mentiu teu coração? Ao Espírito Santo. Caiu duro, levaram ele enterrado. Chegou a mulher, Pedro quis dar uma chance. Ele disse: foi por quanto mesmo que vendeu? Ela fez: foi por tanto. Ele falou: ó, os pés do que levaram teu marido está ali, vão te levar também. Mas por que foi que ele pediu a concordância dela? Rapaz do céu, não sei nem porque que eu estou falando, mas vai recebendo aí. Por que foi que ele pediu a concordância dela?
Porque o homem sabe que se algo der errado, a última frase que ele quer escutar na vida dele é: eu te avisei. Então ele pergunta logo: você concorda? Estamos de acordo? E eu quero que você tome muito cuidado com isso, porque não são os gigantes que derrubam o povo de Deus, são as pequenas raposas. Bom, eu estou em paciência, deixa eu continuar que eu tenho muita coisa para te passar hoje ainda. Então paciência é um fruto do Espírito e você precisa andar nele. Agora, você não exerce paciência simplesmente porque você quer. Ser paciente é condição de alguém que entendeu que precisa manifestar o fruto. Quem é o primeiro a comer do fruto? O primeiro a comer do fruto é quem está te rodeando. Então quem é que pode dar um bom testemunho da tua vida? A tua casa. Muito obrigado. Isso mesmo. Então você precisa manifestar a paciência, benignidade, bondade. Aleluia. Irmão, eu nem sabia, mas nos últimos dias, infelizmente, nós precisamos voltar a ministrar o que é ser bom. Bondade faz parte do caráter do crente. Você está comigo? Você é bondoso. É por isso que a Bíblia diz: olha, o amor não se conduz inconvenientemente, mas o amor também não se alegra com a injustiça. Está na hora da igreja parar de, quando vê alguém cair, falar assim: bem feito. Deixa eu continuar. Fidelidade. Você sabe o que é ser fiel na visão de Deus? Você sabe? Eu vou te mostrar o que é fidelidade na visão de Deus. Vamos lá. Tem aqui a minha irmã. Como é seu nome? Janaína, né? Todo mundo conhece a Janaína aqui? Amém. Pronto. Eu digo assim: Janaína, eu vou pegar R$1.000 emprestado com você e segunda-feira eu pago. A Janaína diz: vou emprestar para o pastor. Ela vai e me empresta os R$1.000. Quando chega na segunda-feira, eu ligo para ela e digo: Janaína, estou te mandando o comprovante do Pix, devolvi os R$1.000. Janaína tem o direito de me defamar, dizendo que eu defraudei ela, uma vez que eu paguei? Tem ou não? Mas se eu entreguei isso para Janaína, né? Dei os R$1.000 e mesmo assim ela está dizendo: olha, o pastor Luan não foi fiel, ela está certa? Não. Por quê? Porque eu devolvi para ela, não foi assim? Agora, a Bíblia fala, né, da parábola dos talentos e vai mostrar na visão de Deus o que é fidelidade. Porque 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, diz: essa é a palavra da cruz que nós pregamos, loucura para quem perece, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aí a Bíblia diz: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo, mas aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que nele creem. O que é que a Bíblia está dizendo? Deus pensa diferente do que o mundo pensa. Para a gente, eu fui fiel. Agora Deus diz: a um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 4 talentos. Eu não lembro bem a quantidade agora, mas vamos lá. A Bíblia diz que o que tinha 4 multiplicou. Eita, que bênção. 5, né? Multiplicou. E o que é que aconteceu? Foi para 10. Aí ele disse assim: olha, eu tinha 5, multipliquei e está aqui 10. O que é que Deus diz? Servo bom e Fiel. Fiel, é isso mesmo? Sim, ele diz: servo bom e fiel. Fosse fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei. Depois ele vai para o que tinha 2, não é isso? E ele diz assim: olha, o que você fez? Eu tinha 2, multipliquei e tenho 4. Ele diz: servo bom e fiel. Depois ele chega para o que tinha 1. E você acredita que o que tinha 1 fez a mesma coisa que eu fiz com a Janaína? Ele pegou 1 talento e disse: olha, eu sei que tu és senhor mau, que planta e colhe onde nem sequer plantasse. Agora está aqui o teu talento. Ele diz: olha, já que você diz que eu sou senhor mau, por que você não entregou nos bancos para multiplicar? Depois ele diz: por que você então não entregou a outra pessoa para que ela cuidasse disso? Ele diz: olha, servo mau e infiel. Por que ele diz isso? Ele não fez a mesma coisa que eu fiz com a Janaína, não devolveu? Devolveu. Mas qual é a diferença? Na mente de Deus, ser fiel com algo não é entregar da mesma forma. Na mente de Deus, ser fiel com algo é multiplicar o que Ele te entrega nas mãos. Você nota, irmãos, como é diferente? Vamos lá. Fidelidade, mansidão. Depois ele fala domínio próprio. E eu quero entrar aqui bem rapidinho. Domínio próprio, quando a Bíblia está falando sobre isso, é importante nós entendermos, porque algumas pessoas dizem assim: eu vou estar jejuando o meu Instagram. Quem já viu alguém falar dessa forma? Alguém já viu? Já viu, né? Maravilha.
As pessoas dizem, eu vou jejuar meu Instagram. Tem gente que diz, vou jejuar meu Facebook. E elas postam a nota. Estarei offline a partir de hoje. Né? Mas eu quero te dizer que jejum nunca se trata de redes sociais. Porque rede social não é jejum. Redes sociais, gente, se chama domínio próprio. Agora, jejum não pode ser considerado em algo que não seja aplicado em comida. Aleluia. Amém. Porque você só pode jejuar se for comida. Não existe jejum de televisão. Existe domínio próprio de televisão. Não existe jejum de Instagram. Existe domínio próprio de Instagram. Agora, quando você está jejuando, é importante que você exerça domínio próprio sobre essas coisas. Para quê? Para que o teu jejum seja de qualidade. Amém? Vamos lá. Então, completando aqui, existe a classificação dos dons. Nós temos, se você quiser anotar, talvez você esteja anotando, nós temos 3 dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Primeira coisa que eu quero te dizer é que os dons de revelação, eu sei que parece muito explícito, mas você precisa saber disso. Os dons de revelação são os dons que revelam algo. Amém? E nesses dons de revelação, nós temos aí a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. O que é palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é uma manifestação dos dons de revelação que apontam para o futuro. O que isso quer dizer? Toda vez que você recebe uma palavra de sabedoria, não é uma palavra de alguém que é inteligente. Nossa, ele ministrou tão bem, que palavra de sabedoria? Não, isso não é palavra de sabedoria, isso é ensino. Palavra de sabedoria é quando alguém chega para você e te dá uma palavra concernente ao futuro. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando alguém chega para você e te dá uma palavra concernente ao passado ou ao presente. Isso é palavra de conhecimento. E discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? Discernimento de espírito é simplesmente você enxergar no reino do espírito. Por exemplo, você já viu Jesus dizendo, eu vi a Satanás cair do céu como um raio. O que é que Jesus está falando? Discernimento de espírito. Você já viu quando Jesus está pregando e ele diz, aí vem o príncipe desse mundo, e ele não encontra nada dele em mim. Você já viu quando Jesus está falando com um homem e ele diz, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo algum. E ele diz, de onde tu me conheces? E ele diz, eu te vi quando você ainda estava ali debaixo. Você já notou que Jesus não estava lá? Como é que Jesus viu então? Pelo Espírito, vendo no reino do Espírito. Você já viu aquele menino Geazi, que era o menino do profeta? O homem chega e diz, toma dinheiro. O profeta diz, não quero teu dinheiro. Aí o homem vai embora. Aí Geazi vai correndo atrás e diz, ele não quer não, mas eu quero. Ele entrega o dinheiro para Geazi. Quando ele volta e o homem de Deus fala, onde tu estava? Ele fez, deixa eu te dizer, o meu espírito estava contigo. Aleluia. O que é isso? Vendo no reino do Espírito, enxergando no reino espiritual. Gente, deixa eu deixar algo claro aqui para vocês. Discernimento de espírito não é olhar para o irmão e falar assim, rapaz, eu não fui com a cara desse irmão, tem algo errado nele. Eita, é forte. Amém? Isso não é discernimento de espírito, isso é o dom de julgar o povo. Amém? Discernimento de espírito, porque o mundo tem isso, sabia? O mundo olha e diz, rapaz, nosso santo não bateu. Mas graças a Deus aqui o nosso santo é o mesmo, é Jesus. Amém? Então a gente tem que entender o que? Discernimento de espírito não é você olhar para o irmão e falar, não fico com a cara dele não. Não, está errado. Discernimento de espírito é ver no reino do espírito, enxergar no reino. Você já viu Pedro? A Bíblia diz que por volta do meio-dia Pedro está no eirado e de repente ele teve uma visão e foi descortinado num lençol. E ele viu os animais ali e disse, a voz dizia, Pedro, mata e come. E ele disse, jamais comi coisa comum ou imunda. Não é assim? Sim. O que é que ele estava tendo ali? Discernimento de espírito, vendo no reino espiritual. Amém? Nós temos também os 3 dons que nós chamamos de dons vocais. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. E os dons vocais? Os dons vocais
Muito bom. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vocês já estudaram isso aqui, foi? Sim. Sim ou não? Quem já estudou isso? Levanta a mão. Poucas pessoas. Vamos lá. Então nós temos dons vocais, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Vale salientar que profecia, quem dá uma profecia necessariamente não é um profeta. Qualquer crente aqui pode profetizar, mesmo sem ser um profeta. Você está comigo? E as línguas e interpretação? Eu gosto de dizer que a profecia é uma moeda de 10. E línguas e interpretação são 2 moedas de 5. Embora sejam diferentes, têm o mesmo valor. Você está comigo? E nós temos os 3 dons de poder. Os dons, como eu te falei, de revelação revelam algo. Os dons vocais falam algo. E os dons de poder, eles simplesmente fazem algo. Nós temos o dom da fé, nós temos a operação de milagres e nós temos os dons de curar. Amém? Amém. Aleluia! Então, baseado nisso, você pode ver aonde a palavra de sabedoria ela se revela no Velho Testamento. Nós temos o sonho de José, nós temos ali Deus comunicando a Noé, né, que a terra seria destruída. Mas, irmão, embora tenha aqui falando sobre os dons de sabedoria, sobre os dons de revelação, sobre os dons de poder, e eu sei que eu poderia levar um tempo ali te mostrando aonde acontece no Velho Testamento, aonde acontece no Novo Testamento, mas eu percebo que alguns de vocês até já estudaram sobre isso. Então eu vou entrar em uma vertente aqui que eu nem estava planejando para hoje, porque eu estava querendo te mostrar sobre isso. Mas uma vez que você já entendeu a parte do fruto, e você tem que andar nisso, e você já entendeu que existem os dons de revelação, que são divididos em 3 categorias: revelação, vocais e poder. Eu quero entrar em algo com você que eu acredito que você vai considerar interessante. Quando a Bíblia fala desses dons e do fruto, isso é para todo crente andar. Mas existe algo que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses dons já não falam mais dos dons do Espírito, está falando dos ofícios. Pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, não é assim? E quando isso aconteceu de Jesus levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens, eu quero te mostrar algo interessante que acontece nas Escrituras. Ezequiel, ali ele vai falar, acredito eu, no capítulo 1, versículo 17, ele vai começar a falar ali sobre uma visão que ele teve. E nessa visão ele diz assim: eu vi 4 seres viventes. E ele fala de 4 faces, e ele diz que cada ser vivente cobria a face com as suas asas. Depois que ele fala sobre isso, eu acho interessante, porque a mesma visão que Ezequiel teve, ele repete em Apocalipse. Se não me falha a memória, Apocalipse 4:10 ou Apocalipse 6:10. E ele repete a mesma visão, dizendo: eu vi 4 seres viventes, o rosto de um leão, o rosto de uma águia, o rosto de um boi e o rosto de um homem. E quando ele fala sobre essa repetição de 4 seres em Ezequiel, 4 seres em Apocalipse, você vai ver que quando a Bíblia vai falar nos evangelhos, a Bíblia vai dizer que existem 4 evangelhos. Não é assim? Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o que é interessante nisso tudo é que em Mateus, o evangelho de Mateus, ele é conhecido como o evangelho onde trata Jesus como o leão da tribo de Judá. Você sabia disso? Maravilha. Marcos fala de Jesus ali reconhecido na figura do boi. Ele diz: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas fala de Jesus reconhecido na figura do homem. É ali que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, né? Águia, ou melhor, leão, boi. Depois fala da figura do homem. Mas depois, quando você vai ver o evangelho de João, ele vai falar de Jesus sendo reconhecido na figura da águia, porque é uma figura que começa, um evangelho que começa de cima para baixo. Ele diz: no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a beleza da sua majestade. Jesus vem em carne, ou seja, a figura do profeta. E por que você está falando da figura do profeta? Porque é uma das figuras que mais operam nos dons e nas manifestações do Espírito. Quando você é considerado de fato um profeta, você vai entender que dentro do ofício do profeta, para alguém ser considerado um profeta, tem que estar operando pelo menos 3 dons na vida dele: a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito.
3 coisas têm que estar em evidência na vida do profeta para que o profeta seja considerado um profeta. Tem gente que diz, eu sou profeta, e a pergunta é, você está operando no dom de palavra de sabedoria? Não. Palavra de conhecimento? Não. E discernimento de espírito? Também não. Então você vai ver que o profeta constantemente atua nisso, na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, no discernimento de espírito. Você está comigo? Além disso, nós temos que entender que o profeta do Velho Testamento, ele vinha com uma palavra decisiva. Ele dizia onde alguém vai casar, onde alguém vai morar, o que Deus ia ou não fazer. Mas o profeta do Novo Testamento, ele está ali como uma figura que aquilo que ele fala deve sim ser julgado por nós. Nós não podemos julgar o profeta, mas a profecia deve ser julgada. E existem pontos que devem ser levados em consideração para julgar uma profecia, porque a gente tem cuidado para dar uma profecia e tem que ter cuidado para ouvir uma profecia. Por exemplo, quando o profeta está na atuação de palavra de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espírito, ele é alguém que muitas vezes vai chegar para você nesses dons de revelação para te revelar algo. E quando o profeta fala, tem que ter uma maturidade de quem fala, mas tem que ter uma maturidade também de quem ouve, para julgar aquilo que está acontecendo na manifestação dos dons. Por exemplo, alguém pode chegar para você e pode falar assim, olha, Deus está dizendo que você está sendo levantado como um profeta para ir para a África. Você sabia que eu conheço pessoas que receberam uma palavra assim, foram para a África e voltaram frustrados com Deus? Tem gente que recebe uma palavra sobre casamento, diz assim, olha, aquele dali é o teu marido, ou aquela dali é a tua esposa, e se casam e ficam infelizes para a vida toda. E você sabia que a igreja sofre os danos até hoje por causa disso? Porque a igreja não criou uma maturidade dentro dela mesma para entender a lidar com o profeta e o profeta a entender a lidar com a igreja. Porque da parte da igreja existe uma pressão sobre o profeta, onde todo culto o profeta tem que se mover nos dons, porque a igreja não entende que os dons são do Espírito. E o profeta tenta se mover nos dons e acaba alterando coisas e dando espaço para espíritos, que a Bíblia chama espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Assim como tem que ter uma maturidade para o povo de Deus para quando está ouvindo uma profecia, porque uma profecia deve ser julgada. A primeira coisa para você julgar uma profecia é que aquilo que você recebe como uma palavra profética, em primeiro lugar, tem que estar alinhado com a palavra. Porque eu já viajei por muitos lugares e eu já vi gente entregando profecia, tirando a mão da esposa, da mão do marido, levando para a mão de outro homem, colocando na mão de outro homem, dizendo assim diz o Senhor, Deus não estava naquele negócio, mas está nesse daqui. E eu vi a mulher se separar do marido, passou 3 meses morando com o outro, depois levou uma surra, tentou voltar para o marido e o marido não quis mais. Mas se ela soubesse o que a palavra diz, escuta isso, a palavra diz assim, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então a primeira coisa quando você recebe uma palavra, uma profecia de um profeta é entender, rapaz, o profeta do Novo não é igual ao profeta do Velho, ele não está aqui para determinar. O profeta do Novo Testamento, ele vai atuar na palavra de sabedoria, de conhecimento, nos dons de revelação, ou melhor, no discernimento de espírito, mas você tem que entender que tudo que ele fala está sujeito a um julgamento, não da pessoa do profeta, mas aquilo que ele está falando deve ser julgado, e deve ser julgado em primeiro lugar, sabendo, está alinhado com a palavra que ele está falando, sim ou não. A segunda coisa que tem que testificar para você entender se a profecia procede ou não, é que tudo que Deus te falar, antes de ele usar alguém para te falar, muitas vezes ele vai falar primeiro com você. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui é filho de Deus? Amém. Tem certeza? Amém. Você tem certeza que é filho? Sim. Como você sabe? Pela palavra. Mas sabe de uma coisa? Se eu pedisse para você explicar como você tem convicção por dentro que você é filho, talvez você dissesse uma frase que é muito usada. Como eu sei, eu não sei, eu só sei que eu sei. E isso a Bíblia define como o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é que a Bíblia está querendo dizer? Existe por dentro uma confirmação. Se eu perguntar, você é filha? Você vai dizer para mim, sou filha. Se eu tentar te convencer do contrário, não adianta. Dentro de mim afirma como um brado, filho, que eu sou filho de Deus. A mesma coisa é a testificação daquilo que você ouve da boca de um profeta. Às vezes você vai escutar uma palavra que nunca teve nenhuma inclinação dentro de você. Deus nunca tratou aquilo com você. Tem pessoas que já me procuraram perturbar disso. Rapaz, lá na minha igreja tem um profeta, ele disse que eu vou casar com fulano, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? E eu digo, testifica dentro de você, você já teve uma inclinação para ele? Não, nunca. Então, meu irmão, você pode pegar isso e colocar numa prateleira.
Amém? A igreja tem que aprender a julgar as profecias. A igreja tem que aprender a entender como os dons se movem. Assim como o profeta tem que ser maduro o suficiente para entender como dar uma profecia. Você quer aprender a dar uma profecia hoje? Vou te ensinar agora, para você aprender quando for dar uma profecia para alguém. Eu lembro de um pastor e ele conta que o pastor dele chegava muito, para as pessoas da igreja e dizia, assim diz o Senhor. E ele entregava uma palavra. E ele dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero chegar nesse nível. E o pastor dele deu uma dica preciosa. Ele disse assim, quando você for se mover nos dons de revelação, você tem que dar direito ao povo de Deus de entender se é de Deus ou não. Se você começa dando uma profecia dizendo, assim diz o Senhor, a pessoa não pode nem sequer julgar aquilo, porque afinal de contas você está dizendo que é Deus que está falando. E se ele for leigo, ele vai dizer, rapaz, se Deus falou, quem sou eu para duvidar? É igual quando pessoas chegam para mim na igreja e dizem, pastor, Deus falou que eu saí do departamento. Eu digo, tá certo. Você não vai dizer nada? Eu não posso dizer nada. Deus falou com você, quem sou eu para desmandar o que Deus mandou? Mas eu entendo o quê? Um crente sem conhecimento, sem revelação, sem entendimento, quando alguém diz para ele, assim diz o Senhor, rapaz, ele vai acatar aquilo na hora. E é importante você dar o direito da igreja de julgar aquilo. E ele começou a entender, então como é que eu faço? Ele diz, vá pelas percepções do Espírito. E um belo dia, ele chegou para o irmão e viu que o irmão estava triste, e ele disse assim, rapaz, por acaso hoje, você teve uma discussão com seu pai? E ele olhou assim e fez, rapaz, eu tive. Sinal verde, vamos avançar? Ele disse, por acaso essa discussão foi diferente de todas as discussões que você já tinha tido? E o irmão se assustou na cadeira e fez, rapaz, foi. E ele disse, tá tudo bem. E ele disse assim, e por acaso você está condenado aqui na igreja por não estar conseguindo receber a palavra pela briga que você teve? E aí o irmão já ficou inconformado e disse, rapaz, é verdade, como você sabe? Ele disse, assim diz o Senhor. Então você nota que o assim diz o Senhor veio no final. Por quê? Quando você faz isso, você dá a oportunidade da igreja julgar aquilo que está sendo dito. Amém? O profeta, por outro lado, ele tem que ter uma maturidade, porque quanto mais você conhece a voz do Espírito, mais os dons de revelação, e inclusive os dons vocais, vão ficar latentes na sua vida. Cada vez mais você vai começar a olhar para as pessoas e você vai começar a perceber na vida delas coisas. E você automaticamente vai começar pela eliminação. Rapaz, está acontecendo isso? A pessoa sim. Pastor, e se a pessoa disser não? Rapaz, você simplesmente diz, me perdoe, eu me equivoquei. Está tudo bem. Agora, se a pessoa continua indo naquilo, está acontecendo isso? Está. Isso, procede sim. Mas você vai ver que essa voz vai começar a se tornar mais familiar. Essa voz vai começar a se tornar mais nítida. E logo, logo você vai ser um desses profetas que consegue chegar e simplesmente falar, assim diz o Senhor. Clareza, percepção total da voz do Espírito Santo. Agora, é importante para o profeta entender uma coisa também, no equilíbrio desses dons de revelação e no equilíbrio desses dons vocais. O que é que ele tem que entender? Você já viu que o maior profeta da história fez? Quem era o maior profeta da história? Segundo Jesus. Ele disse, nasci de mulher, não tem nenhum profeta maior do que João. Eu não sei você, eu ficava indignado, porque eu dizia, rapaz, Elias foi muito maior que João. Eliseu muito maior que João. Mas por que foi que Jesus disse que João era o maior profeta nascido de mulher? Porque quando foram perguntar a João, diz-nos, declara-nos quem tu és, para que possamos voltar e dar notícia a quem nos enviou. Ele diz, és tu Jesus, és tu o Cristo? Ele diz, não sou eu. Ele diz, és tu Elias? Ele diz, não sou eu. Quem tu és? Ele diz, eu sou aquele, a respeito de quem está escrito no livro do profeta, voz do que clama no deserto, preparar e endireitar o caminho do Senhor. O que é que ele estava dizendo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Por se reconhecer nas Escrituras, ele se torna, na visão de Jesus, o maior profeta de todos os tempos. Porque um profeta maduro, ele consegue reconhecer as Escrituras acima de qualquer coisa. Amém? Agora veja só isso. Quando o profeta está maduro, ele começa a entender o que João fez. Ele olha para Jesus e diz, é necessário que ele e que eu diminua. Mas o que é que os profetas não entendem? Eles deveriam até estudar os profetas do Velho Testamento para entender isso melhor. Você já viu quando o pai de Saul perde as jumentas? Não foi assim? O pai de Saul perdeu as jumentas. Qual foi o conselho que deram a Saul? Procura o profeta. O que é que o profeta disse a Saul? Uma palavra de conhecimento. Ele disse, olha, não se preocupe, as jumentas que pertencem ao teu pai já foram encontradas. Inclusive, o teu pai já está a posse delas. Olha só, falou para ele uma palavra de conhecimento. O que é isso? Está andando nos dons. Os dons estão em manifestação. Mas o que é que acontece depois disso?
ele está andando com Saul, e ele diz assim: Saul, manda os teus meninos, os teus moços, irem na frente, porque eu tenho algo para te falar. E Saul chama os meninos e diz: vão na frente, porque o profeta quer falar comigo. Aos meninos, quando estão lá na frente, o profeta olha para Saul e diz assim: assim diz o Senhor. Agora é uma palavra de sabedoria concernente ao futuro. Ele diz: tu serás ungido rei sobre Israel. Olha que poderoso. Agora, o que é que eu acho mais bonito nisso? A maneira como ele fez. Ele disse assim: manda os meninos na frente, porque a palavra diz respeito a você, eu vou dizer para você, vou entregar para você, embora seja algo poderoso. O que é que os profetas de hoje fazem? Se ele estiver sozinho com a pessoa e ele sabe que vai entregar uma palavra, ele diz assim: manda chamar todo mundo que eu tenho uma palavra para dar aqui. Por quê? Porque eles não conseguem entender que a honra é de Deus, a glória é de Deus. Por que muitas pessoas não voltam na igreja? Porque quando eles vão receber uma palavra, a pessoa que está dando a palavra não tem maturidade de entender que aquela palavra é para uma pessoa específica, num momento específico, e fala para todo mundo. Ele olha assim e diz: eu sei que você está adulterando. Pronto, a pessoa nunca mais volta na igreja. Afinal de contas, com que cara vai voltar ali, não é mesmo? Mas olha só que interessante: se ele tivesse maturidade, ele ia descobrir que o microfone tem um botão que quando você aperta, desliga. Aí você chega perto da pessoa e fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. Você entende? Você simplesmente chega para aquela pessoa e diz: olha, eu percebo isso, percebo aquilo outro. Você falou o que Deus queria, não magoou a pessoa, não expôs a pessoa. Você está comigo? Você está entendendo? Ela vai voltar na igreja. E ela vai voltar na igreja. Que bênção, né? E sabe o que é mais interessante nisso? É você entender e perceber que hoje os profetas, eles fazem o contrário. Quando eles vão dar uma palavra, ao invés de deixar que o interessado na palavra receba, se os profetas de hoje fosse igual o profeta que deu a palavra para Saul, rapaz, ele tinha dito assim: manda os teus meninos ficar aqui, viu? Eu não vou dar uma palavra dessa chama mais gente. Eu não vou dizer quem é o próximo presidente da república sozinho. De jeito nenhum, vai ter que ter mais gente aqui. Gente, isso é maturidade. Isso é deixar que ele cresça e que nós possamos diminuir. Isso daí é você andar de uma forma perfeita nos dons. Você está comigo? Agora vamos lá. Você lembra que eu te ensinei tanto sobre os frutos, né? Você vai ver que existem profetas que quando ele está diante da igreja e ele simplesmente atua nos dons, como nós tivemos aqui no culto passado, né? Pessoas sendo curadas, batizadas. Olha só que maravilha. Você sabia que quando você está aqui na frente, você ensina o povo de Deus e coisas que nem vem de você, são dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de revelação, ou melhor, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, dom da fé, dons de curar, milagres, tudo isso vem dele. Mas você sabia que quando você atua em uma coisa como essa, o povo que te ouve cria uma admiração por você, e o povo que te ouve criando essa admiração, é possível que esse povo que está te ouvindo queira te dar algumas coisas, e até para receber algo você tem que ser guiado pelo Espírito. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver cuidado, você se torna um mercenário dos dons do Espírito. Amém. Você anda nos dons, você atua nos dons e você diz assim durante a administração: sabe de uma coisa, irmão? Deus é bom demais. Mas pensa num homem que recebeu palavra que ia usar muito terno. Mas rapaz, eu só estou com um, mas está chegando. Sabe o que vai acontecer no próximo culto? Vai ganhar um terno. Aí você diz assim: rapaz, esse sapato é uma bênção, mas Deus falou comigo que essa semana está chegando muito sapato. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ganhar sapato. E o que é que mais tem? Pessoas que andam nos dons, mas se tornam mercenários dos dons do Espírito. Amém. E você tem que ter cuidado, porque os dons não são seus e você não pode manipular o povo de Deus. Amém. Por isso que entra aí a maturidade do profeta. Você já viu que a maior infantilidade, olha, não diga se você conhece alguém assim, só pense sobre isso. O profeta mais imaturo, para você reconhecer logo de cara, é o profeta que ao se apresentar para você diz que é profeta. É verdade, esse é forte. Sabe por quê? Olha Jesus chegando no poço para beber água. Jesus chega ali, a mulher está ali. Ele diz assim: mulher, me dá de beber. Aí a mulher olha para ele e diz: como tu, sendo um judeu, pede água a uma mulher samaritana? Aí ele diz assim: se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pedirias de uma água que jorra para a vida eterna. E ali começa um diálogo, não é assim? Sim. Aí Jesus diz assim: mulher, vai e chama teu marido. Aí a mulher olhou para ele. Eu acho que ela pensou assim: esse daí não sabe de muita coisa não. Ela disse assim: olha, eu não tenho marido. Ele disse assim: bem disseste, tu já tivesse 5, e o que tu tem agora nem é teu. Aí ela olhou assim e disse assim: eu vejo que tu és profeta. O que estava acontecendo na vida de Jesus naquele exato momento?
Ele disse assim: tu já tivesse sim, palavra de conhecimento, passado e presente. Ele diz: e o que tu tem agora nem é teu. Ele está dando uma palavra de conhecimento. Você está comigo? Aí ele diz assim: vai, chama o teu marido. Ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. Sabe como seria essa mesma situação sendo um profeta da atualidade? Ele chegaria assim e falaria assim para ela: mulher, deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você ir chamar o seu marido, porque eu sou profeta. E eu sei como profeta, porque papai fala comigo, e eu sei como profeta que você tem sim, e o que você tem não é seu. Você nota a simplicidade de Jesus? Ele não se apresenta, ele não dá o cartão. Ele simplesmente faz o seguinte: olha, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Se dissesse com verdade, já tivesse sim. O que você tem não é seu. Ela diz: eu vejo que tu és profeta. É muito bom. A Bíblia diz: importa que os homens te reconheçam. Amém. Como dispenseiros da graça de Deus. Mas é que os homens te reconheçam. Amém. Não que você se afirme perante eles. Então, entra em uma maturidade para quem anda nos dons do Espírito, que é o quê? Você tem que ter cuidado para não manipular o povo. Amém. Você tem que ter cuidado, porque tudo que você fala, por causa da admiração com os dons que você se move, se torna um motivo para te abençoar. E você tem que ter cuidado, porque senão você manipula as pessoas. E você tem que ter cuidado, porque senão você se coloca acima de Jesus no pedestal. Como? Rapaz, eu sou profeta. Tu sabia que só recebeu isso? Que eu sou profeta? Tem que parar com isso. Ou porque eu orei. Irmãos, eu não estou te ensinando a desonrar as unções. Não é isso. A Bíblia diz: todos aqueles que presidem bem sejam dignos de duplos honorários. Aqueles que te fazem participando de coisas espirituais sejam participando também de coisas naturais. O que a Bíblia está dizendo? Já pensou espiritualmente, já pensou o camarada também que vive da obra materialmente. Eu não estou te ensinando a desonrar as unções. O que eu estou te ensinando é que ninguém, sendo alguém maduro para atuar nos dons, deve trazer a honra para si. Você entende o que eu estou te falando? Amém. Então o profeta, ele tem que entender isso. E ele tem que entender que não é a obrigação dele todo culto se mover nos dons do Espírito. Por que não é a obrigação dele? Porque o profeta tem que entender que, em primeiro lugar, ele foi chamado para pregar e ensinar a palavra. Amém. Se o Espírito Santo quiser se mover nos dons, rapaz, o Espírito Santo vai fazer, porque os dons são dele. Mas se isso não acontecer, ele simplesmente tem que fazer o que eu estou fazendo, ensinando e pregando. Você pensa que nada está acontecendo, mas de repente o Espírito Santo pode fazer o que ele quer aqui. Mas a minha responsabilidade é simplesmente pregar e te ensinar a palavra. Agora vamos lá. É do desejo de Deus que mesmo esses dons em atuação, o crente dependa dos profetas? Não. É por isso que entra os dons, né, da questão vocal. Rapaz, você tem que entender, a Bíblia diz: aquele que ora em outras línguas, ore também para que interprete. Como isso funciona? Quando você está orando em outras línguas, você pode dizer: Senhor, eu quero a interpretação dessas línguas. E como é que interpreta línguas? Eu ri demais com um pastor, ele falando que um irmão chegou para ele e disse assim: pastor, eu gravei minhas línguas e eu soube que o senhor interpreta. Tem como o senhor interpretar para mim? Né? É só no Espírito. Você não interpreta línguas porque você simplesmente ouve línguas e interpreta. Tudo que você faz é pela fé. Amém. Então, quando você ora em outras línguas, você simplesmente tem que orar: Senhor, eu quero a interpretação. E como que a interpretação vai vir? Pela fé. Amém. Abrindo a boca e falando, e o Senhor vai começar a trazer aquilo que está vindo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Você simplesmente dá um passo de fé, ora e interpreta. É da vontade de Deus que o crente dependa do profeta? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quando nós fazemos um culto profético, a igreja enche. Se você fizer um culto que não seja profético, sei lá, um culto missionário, é possível que não encha tanto, porque as pessoas aprenderam a depender do ofício profético, mas Deus quer que você dependa do Espírito Santo. Amém. Aí eu vou entrar aqui em algo, não se preocupe, eu não vou me tardar tanto, mas eu preciso te ensinar sobre isso essa noite. Você já viu que a Bíblia fala em Coríntios, a Bíblia diz: e o Espírito Santo, ele intercede por vós nas vossas fraquezas? Sim. Você sabia que essa palavra fraqueza, ela significa a palavra aspeneus? E essa palavra aspeneus, ela é muito interessante. Por quê?
ela carrega dentro dela 5 fraquezas que todo crente pode passar por elas. Aleluia. 5 fraquezas. A palavra astendeus carrega com ela 5 fraquezas. Sabe qual é a melhor coisa? É saber que o Espírito Santo, aquele que é o dono dos dons, ele simplesmente intercede por nós nas nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo, ele intercede por nós no asteneus que pode vir sobre a nossa vida. E eu acho interessante, irmãos, se você quer anotar, a primeira palavra que aparece aí nessa palavra asteneus é a palavra nosos. A palavra nosos, que vem debaixo desse interceder do Espírito nas nossas fraquezas, essa palavra nosos, ela significa uma condição paralisante. Você já viu na Bíblia alguém passando por uma condição paralisante? Eu posso tirar esse terno aqui? Eu estou tentando fluir numa linha, mas o Espírito Santo está sempre me levando para outra. Eu não sei mais o que é que eu faço. Se eu fico com o meu sermão ou se eu falo para você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui. Você consegue me ouvir se eu não usar o microfone? Sim. Quem está aí atrás consegue? Amém? Então, deixa eu falar aqui para você. Olha só. Obrigado. Olha só o que diz aqui. O Espírito Santo, Romanos 8, 26. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza significa asteneus. E eu acho muito interessante porque a primeira palavra que está dentro dessa palavra asteneus é a palavra nosos, que significa uma condição terminal, para a qual não há cura natural. Amém. Isso daqui, se você for estudar mais a fundo, você vai ver que entra nos dons de poder, os dons que fazem alguma coisa. Depois a Bíblia fala sobre a palavra maláquia. Se você está anotando, a palavra maláquia significa o quê? Uma doença debilitante ou paralisadora. Mais uma vez entra nos dons de poder. Depois a Bíblia fala sobre a palavra mástigos. E a palavra mástigos está ligada a flagelo. E não é qualquer flagelo. Está falando de um flagelo que acontecia aos romanos. Quando eles pegavam um homem, esse homem era preso, açoitado, e quando aquele homem estava na carne viva, ele era jogado dentro de uma prisão. E quando ele era jogado dentro da prisão, esperava ele recuperar, e quando ele estava quase sarando, colocava ele no tronco de novo, batia naquele homem, deixava ele na carne viva. Quando estava na carne viva, pegava aquele homem, levava para a prisão, deixava ele sarar, e quando ele estava quase sarando, levava ele para o tronco, batia nele, ficava na carne viva, depois levava de novo, e assim ele ia ficando tão debilitado que ele morria. Isso daqui é o que a Bíblia fala da palavra mástigos, ok? Desculpa, da palavra maláquia. E depois nós temos... Perdão, gente, é a palavra mástigos mesmo. Depois nós temos a palavra aroustos, que significa uma condição quase que em coma. Você já deve ter visto quando Sansão dorme no colo de Dalila, não é assim? Ele dorme e ele simplesmente acorda fora do propósito. Uma condição quase que terminal aí. E por fim, nós temos a palavra cacos. E essa palavra cacos significa uma pessoa mentalmente confusa ou opressa. Então eu citei para você 5 palavras que estão dentro da palavra asteneus. E essa palavra asteneus é a fraqueza pela qual o Espírito Santo, que é o dono dos dons, intercede por nós. Você está comigo? Agora vamos repetir. Na palavra asteneus temos nosos, uma condição terminal. Temos a palavra maláquia, uma doença debilitante. Temos a palavra mástigos, um flagelo que sempre se repete. A palavra aroustos, uma condição quase em coma. E a palavra cacos, uma condição mentalmente confusa ou opressa. Quando nós entendemos do que é que a Bíblia está falando, você vai ver que tem pessoas que passam exatamente por essa condição. Às vezes ele está enfrentando uma doença que parece terminal. Quem entra? O Espírito Santo e os dons. Como que ele entra? Ele intercede por nós nas nossas fraquezas, no asteneus. Depois disso, nós temos a palavra nosos. Nós temos a palavra maláquia. Nós temos a palavra másticos, uma condição sempre que se repete. Nós temos a palavra aroustos, que significa uma condição quase que em coma. E o mais assustador, nós temos a palavra cacos, que é alguém mentalmente confuso ou opresso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas de repente pode ter vindo um pensamento para a tua cabeça. E esse pensamento, você vai dormir com ele, e de manhã, quando você acorda, é o primeiro pensamento que vem de novo. E você fica pensando assim, rapaz, como que eu faço para esse bendito desse pensamento sair da minha cabeça?
E tá ali, você tá cercado por pessoas, às vezes comendo alguma coisa, numa pizzaria, às vezes você tá com amigos, com familiares, e você começa a notar que você tá preso naquilo. Por quê? Tá todo mundo rindo, todo mundo olhando para você, conversando com você ri de volta, conversa também, mas na verdade é que teu pensamento tá bem longe daquilo que está acontecendo. Aleluia. E eu sei que isso já aconteceu com todo mundo que está aqui, porque todo mundo está sujeito às mesmas pressões. E você fica pensando, rapaz, como eu estava feliz antes desse pensamento chegar. Como eu estava bem antes desse pensamento vir para a minha vida. E a Bíblia fala que isso daí é justamente cacos, que é o final dessas doenças todas que eu te falei. É alguém mentalmente confuso ou opresso. E eu acho interessante porque os dons do Espírito vão atuar nisso de uma forma muito concisa. E eu vou te mostrar agora como que seria a atuação desses dons mediante uma doença paralisadora. Algo que sempre se repete na tua vida como o açoite romano. Você saiu disso em 2021. Aí na metade de 2022 isso veio para você de novo. Jesus é aquele que é capaz de transformar um labirinto mental, um labirinto de doença, um labirinto de situação paralisante, um labirinto de coisa ruim numa linha reta. Jesus é aquele que pode fazer isso. Então, quando o diabo vem com uma situação que parece paralisante, quando o diabo vem com uma situação que sempre se repete, quando o diabo vem com uma situação que sempre te machuca, ou então, o pior, cacos, algo que te deixa mentalmente confuso ou opresso, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que entender que existe uma solução que pode despedaçar tudo isso. E o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. A palavra fraqueza, asteneus, inclui toda essa lista que o Espírito Santo está disposto a destruir na tua vida. Tem gente que está procurando psicólogo. Isso é ruim? De jeito nenhum. Isso é uma grande bênção. Psicologia não é do diabo, irmão. Amém? Mas tem gente que está procurando psiquiatra. Isso é ruim? De jeito nenhum. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem psiquiatra, nem psicólogo vão conseguir resolver uma coisa que é espiritual. Então tem gente que ele é uma grande bênção, mas ele está atormentado. E atormentado por coisas que estão paralisando ele, por coisas que se repetem, ou então pelo cactus mesmo, que é algo mentalmente confuso ou opresso. A única maneira que ele tem de sair disso não é indo para esses profissionais, embora eles possam ajudar. Só quem pode consertar o crente por dentro é o Espírito Santo. Aí ele diz, eu posso interceder por você conforme as suas fraquezas. Toda essa lista está dentro da palavra asteneus. Aí o que é que acontece? A Bíblia fala de uma linguagem de intercessão que ela é completa. Ela fala sobre a oração em outras línguas. Desculpa, irmão, eu deveria ter deixado meu sermão de lado logo e entrado no que você precisa ouvir essa noite. Mas deixa eu te dizer, quando você entra nessa condição de entender o que o Espírito Santo quer falar, de entender o que o Espírito Santo quer fazer, você vai partir para a oração em outras línguas. E eu acho interessante porque em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia fala, fortificai-vos ou fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois a Bíblia diz, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essa palavra luta é a palavra pali. E a palavra pali significa um esporte que era praticado pelos romanos na antiguidade. Sabe como esse esporte funcionava? Eu vou te dizer, os guerreiros, os homens, eles lutavam totalmente nu e eles enfaixavam braço e mão e perna e colocavam nos braços, nas pernas e nas mãos agulhas. E quando eles começavam a lutar, você pensa, um braço enfaixado, cheio de agulha, acertando o rosto de alguém, vai dilacerar aquele rosto, não é assim? Os historiadores falam que um certo lutador, ele levou um golpe tão forte que todos os dentes da sua boca caíram. E sabe o que foi que ele fez? Ele engoliu os dentes da boca, todos eles. Por quê? Porque o objetivo do pali, a qual Paulo está citando, é levar o inimigo à submissão. Ou seja, é você olhar e falar, eu me submeto a você, fazendo todas as vontades que você deseja. Então eles lutavam bravamente e a Bíblia fala, Paulo diz, olha, a nossa luta, o pali, esse esporte que você está enfrentando aqui, só que espiritual, não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Por isso você tem que tentar parar de lutar com isso de uma maneira racional, porque as armas da vossa milícia não são carnais, as armas da vossa milícia são espirituais, poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí ele diz o seguinte,
Já que a gente está falando dessa luta, já que o objetivo da luta é te levar à sujeição, ou seja, a concordar com o Gnosos, a concordar com a Maláquia, a concordar com o Cacos e viver em um estado de coma perpétuo na sua vida, onde você já está tão habituado a essas fraquezas que simplesmente as abraçou e disse: quer saber de uma coisa, eu não saio dessa depressão mesmo, eu não saio dessa dívida mesmo, eu não saio dessa situação que me atormenta esses anos todos mesmo, então vou aprender a conviver com isso. Paulo está dizendo: você está perdendo o palio, você está perdendo essa briga para o diabo. Quando a Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, essa palavra celestial é traduzida literalmente como atmosfera. Significa dizer que os inimigos que a gente pensa que enfrenta, que estão longe, na verdade esses inimigos que a gente enfrenta estão na atmosfera, pertinho, olhando, observando. E quando ele fala principados e potestades, quando você vai estudar essas palavras no grego, você vai ver que não passam de hierarquias, onde existem aqueles que são dominadores maiores e dominadores específicos. Dominadores maiores, aqueles que são treinadores, e dominadores específicos, aqueles que vêm, são espíritos demoníacos específicos para o câncer, específico para a depressão, específico para isso e para aquilo, ou seja, específicos para trazer o mal. E é por isso que Paulo diz: então pale, ou seja, você está no combate, não é uma guerra, porque a guerra já acabou há 2000 anos atrás, quando Jesus venceu Satanás. Mas você ainda está no bom combate da fé, você está no pale. Mas Paulo dá uma dica, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, você não precisa entrar nu nesse combate. Eita glória! Por que você não precisa entrar nu no combate? Porque Jesus conquistou uma armadura. Aí, de Efésios 6,10, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ele diz assim: eu vou te mostrar qual é o armorial que você pode colocar para enfrentar esse combate. Olha só que bênção. Aí olha o que é que ele diz. Ele diz: você pode, em primeiro lugar, colocar o cinturão da verdade. Talvez, se você já tenha lido sobre a armadura do soldado romano, você teria me corrigido, dizendo: você está errado, a primeira coisa que se deve colocar é o escudo da fé, porque a Bíblia diz: colocando sobre tudo o escudo da fé. Mas a tradução correta da língua original em que foi escrita é: tomando o escudo da fé, que é sobre tudo. Então, o escudo da fé não é a primeira ferramenta que a Bíblia te instrui. A Bíblia te instrui a colocar primeiro o cinturão da justiça, ou melhor, o cinturão da verdade. E alguns crentes, talvez eles não entendam, mas a armadura do soldado romano pesava 35 quilos. Quando se juntava com a bolsa que ele carregava, que faz uma alusão a dízimos e ofertas, era acrescentado mais 10 quilos à armadura do soldado romano, ou seja, eram 45 quilos. Você concorda comigo que para alguém andar com a armadura de 45 quilos, ele tem que treinar? Deve ser por isso que o texto começa em Efésios 6,10 dizendo: fortifica-te no Senhor, fortifica-te no Senhor e na força do seu poder. Por que a Bíblia está dizendo primeiro fortifica-te para depois pôr a armadura? Porque a armadura carrega consigo um peso. E esse peso só pode ser suportado por aqueles que entram na prática espiritual. Que prática espiritual é essa? E o Espírito Santo intercede por vós. Quando o Espírito Santo intercede por vós, o que está acontecendo? Fraquezas estão sendo destruídas. E ao mesmo tempo um robustecer do Espírito está vindo para você. Aonde? Debaixo da prática espiritual, da oração em outras línguas. Tem gente que acorda de manhã e diz: eu vou colocar agora o capacete da justiça. Aí ele diz: eu vou colocar agora o cinto, eu vou colocar agora a couraça. E isso daí não passa de um assentimento mental. O que é isso? Você aceita mentalmente que está fazendo aquilo. Mas espiritualmente falando, o que a Bíblia mostra é que só existe uma maneira dessa armadura se agrupar ao crente. A armadura vem não porque você coloca, mas a armadura vem quando você se posiciona na fonte que libera o poder. Qual é a fonte que libera o poder? A oração em outras línguas. Quando você está orando em outras línguas, se os seus olhos espirituais fossem abertos, você ia ver o capacete fazendo, você ia ver a couraça fazendo, você ia ver toda a armadura se acoplando em você. Ao mesmo tempo, quando é que o crente começa a deixar a armadura cair? O crente começa a deixar a armadura cair quando ele para de orar em outras línguas. Por quê? Quando ele para de orar em outras línguas, ele se afastou do armorial. Quando ele se afasta do armorial, a armadura começa a cair. Mas a boa notícia é: existe um bom combate e você não precisa ser aquele que coloca a armadura. Você só se fortalece para se tornar capaz de suportar a armadura. Aí a Bíblia diz: simplesmente colocando primeiro o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, ele é muito interessante porque ele é traduzido ali como logos.
O cinturão da verdade significa literalmente a palavra escrita. E eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia está dizendo que o cinturão da verdade, ele faz a ligação com todas as outras partes da armadura do crente. É o cinturão que tem o encaixe da espada, é o cinturão que tem o encaixe do escudo, é o cinturão que liga a couraça da justiça. Se não tem cinturão, nada se segura. Se não tem a palavra, nada se segura. O melhor disso tudo também é que o cinturão era responsável por manter protegida o órgão reprodutor do soldado. E isso mostra o que pra gente? Isso mostra pra gente que um crente que está sem o cinturão da verdade, ele está com áreas da sua vida que não podem reproduzir, ou seja, estão infrutíferas na sua vida. Você está comigo? Mas quando você coloca o cinturão da verdade, algo acontece. Você está com o Logos, a palavra escrita. Você começa a aprender de Deus. Graça e paz começa a vir. O fruto do Espírito começa a ser desenvolvido. Você já não é mais ignorante a respeito dos dons espirituais. E depois ele vem com a segunda dica: tomando também a couraça da justiça. A couraça da justiça, os estudiosos falam que ela era entrelaçada com uma escama de peixe. Ou seja, quanto mais o soldado romano usava, mais ela começava a enroscar nela mesma. E quanto mais ela enroscava, mais polida ela ficava. O que fazia da couraça da justiça não apenas agora uma arma de defesa, que protegia os órgãos vitais, como coração, pulmão. Você está comigo? Deixava de ser apenas uma arma de defesa e se tornava também uma arma de ataque. Porque quando ele se movimentava com a couraça da justiça, o que acontecia é que ela ficava ainda mais polida. E quando o inimigo vinha atacar, o sol que batia na couraça era capaz de cegar o inimigo. Sabe de uma coisa, irmão? Se você entender que você tem o cinturão da verdade, se encher dessa verdade, a couraça da justiça vai fazer sentido para você. E de repente, quando o diabo vem atacar, aquilo que seria uma arma de defesa vai se tornar também uma arma de ataque. Depois a Bíblia ainda fala, tomando também o capacete da salvação. Eu não sei se eu já expliquei aqui, mas essa palavra salvação significa sozo, que quer dizer cura, libertação, preservação, proteção e perfeição. Então quando você coloca o capacete da salvação, significa que sobre a tua mentalidade está atuando agora cura, libertação, proteção, perfeição. Você está entendendo? O capacete do soldado romano, ele era coberto até aqui, ó, até o pescoço. E descia um pouco para a coluna, porque eles tinham o costume de jogar o machado e tentar cortar a cabeça do soldado romano. Mas isso não podia acontecer mais. Por que não podia acontecer mais? Porque ele estava com a sua cabeça totalmente protegida. Depois disso ele tinha uma dica, ele diz, colocando também as sandálias para anunciar a paz. E todo crente que lê isso, enxerga isso como uma sandália altamente pacífica. Mas a grande verdade é que as canelas do soldado romano era atrelada a essa sandália de uma forma que, na prática de luta, se existia um golpe que se era dado para quebrar no meio a canela do soldado. Se ele passasse por lugares que tinha pedra, as pedras iam cortar alguns soldados, fazendo com que eles ficassem, fica comigo, impossibilitados de lutar. Você está comigo? Agora olha só que maravilha, como ela era toda coberta na canela, ela impedia literalmente que o soldado romano fosse atingido na canela. Fica comigo ainda. A parte do fundo, a parte do solado, ela era totalmente feita e colocada ali espinhos. E por que era colocado espinhos na parte do solado, do soldado romano? Porque a Bíblia fala, né? Não sei se você já viu, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões em toda a obra do maligno. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando o soldado romano estava marchando, toda a tropa, dizia-se que a pior coisa que poderia acontecer na vida de um homem era cair diante de um soldado romano enquanto ele marchava. Porque quando o soldado romano marchava, ele não era treinado para ser educado, ele não era treinado para levantar ninguém, ele era treinado para continuar a marcha. E eles diziam que quando alguém caía diante dos soldados romanos, ele ficava em carne viva, ele simplesmente morria, porque aqueles soldados não paravam de marchar. E não é interessante que essa ferramenta tenha sido dada para nós? Nós não paramos independente daquilo que é colocado diante do nosso caminho, nós não somos paralisados. Amém? Nós simplesmente continuamos, nós simplesmente marchamos e simplesmente
destruímos aquilo que está na nossa frente. Depois ele diz, tomando também o escudo da fé, não em primeiro lugar o escudo da fé, mas o escudo da fé que é sobre tudo. E sabe o que é que eu acho interessante? Se você tivesse 2 metros, ia receber um escudo de 2 metros. Se tivesse 1,60, ia receber um escudo de 1,60. E a Bíblia está falando, o escudo da fé que é sobre tudo. Mas esse escudo da fé, ele tinha um mistério. Qual era? Ele era totalmente revestido à frente dele de couro. E se uma flecha fosse lançada contra ele e aquele couro tivesse seco, a flecha entraria no escudo e iria ferir o soldado. Por quê? Porque como o escudo estava seco, ele ficava craquelado. E a flecha batia e passava. E qual era a técnica dos soldados romanos? Ele pegava o escudo e antes de usar, colocava o escudo no óleo. Sabe o que é que eu acho mais interessante sobre a figura de colocar no óleo? A figura de colocar no óleo significa literalmente, irmãos, a figura do Espírito Santo. Eu não sei o que é que você está crendo, eu não sei o que é que você está observando na sua vida. Talvez você diga, por mais que eu use o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno na minha vida, por mais que eu use o escudo da fé ou as sandálias para não paralisar diante daquilo que está na minha frente, parece que quanto mais eu faço isso, mais paralisação vem. Talvez o seu escudo esteja craquelado. Mas quando eles colocavam o escudo no óleo, eles deixavam tempo suficiente até que aquele óleo, aquele escudo absorvesse todo o óleo. Eu não sei o que é que você está crendo, mas você precisa deixar o escudo da fé tempo suficiente até que absorva todo o óleo. Depois que eles tiravam do óleo, eles tinham outra técnica, porque a flecha que vinha muitas vezes poderia ser inflamada. O que significa dardo inflamado? Era um dardo que ele vinha pegando fogo. Então depois que eles tiravam do óleo, eles colocavam na água. O óleo é a figura do Espírito, mas a água é a figura da palavra. Então eles simplesmente pegavam o escudo da fé, colocavam no óleo e colocavam na água. E uma vez que o escudo era banhado no óleo e na água, não importa se a flecha vinha com fogo ou sem fogo, o escudo cobria todo soldado e protegia ele literalmente de qualquer ataque do inimigo. Amém? Agora olha só que interessante, depois ele diz, tomando também a espada do Espírito. Assim como o cinturão, ele é traduzido como logos, que significa a palavra escrita, a espada é traduzida ali como rema, a palavra falada. Eu não sei, talvez, eu sei que a pastora Anitta conhece, alguns aqui foram alunos meus no Rema, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós falamos da espada do Espírito, quando nós falamos do Rema, a palavra falada, a gente tem que lembrar do que aconteceu com Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus, sendo impelido pelo Espírito, ele foi levado até o deserto e o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque também está escrito que a teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. E sabe o que é que acontece? Ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele diz, se prostrado me adorar, eu te dou a autoridade que me foi confiada. Ele diz, a um só Deus adorarás e só a ele prestarás culto. O que é que estava acontecendo na vida de Jesus? A Bíblia diz, deixou-lhe o diabo esperando a ocasião oportuna para tentá-lo de novo. Não foram só 3 tentações, foram várias, mas a Bíblia narra 3. Deixando, esperando a ocasião oportuna. E quantas vezes Jesus foi tentado? Eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado. A diferença é que em nenhuma coisa ele pecou. Mas por que ele não pecava? Existia diante de Jesus a palavra rema. E a palavra rema era a espada do Espírito. A espada do Espírito era uma arma literalmente de ataque mesmo, a palavra falada. E sabe o que é que eu acho interessante? A palavra rema, além de ser uma palavra de ataque, uma palavra falada, quando nós vamos para Romanos 4,17, a Bíblia diz o seguinte, nós cremos num Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A palavra rema também vai funcionar para a nossa vida, para chamar as coisas que nós estamos precisando. Amém? Realmente não dá para entrar nisso, mas entraria aí o dom da fé sobre a nossa vida, de chamar instantaneamente a existência. E por fim, ele fala da lança do soldado romano. E a Bíblia termina dizendo, com toda oração e súplica. O que era a lança? A capacidade de chegar aonde naturalmente você não consegue estar. Talvez você tenha familiares, pessoas que estão em outros lugares e você queria socorrê-los. Existe uma lança do Espírito que pode ser lançada e chegar até lá, que é a oração do santo. Você está comigo? Quando nós juntamos tudo isso, você vai ver que tudo isso está encaixado, todas as partes da armadura se encaixam literalmente em uma das fraquezas que eu citei, quer seja o Gnosos, quer seja Maláquia, quer seja o Cacos, tudo isso se encaixa perfeitamente naquilo que foi falado. Então o que eu digo para você é, se você conseguir, de tudo que eu te ensinei nessa noite, agregar
o fato de que o Espírito Santo, que é o dono dos dons, intercede por você, destruindo essas fraquezas, e que essas fraquezas podem ser simplesmente entendidas, a destruição delas, pela armadura que vem sobre você, rapaz, eu já estou satisfeito. Amém? Você recebeu algo essa noite? Glória a Deus. Tem alguém aqui que está precisando de cura essa noite? Cura física,